Pessoal, é o seguinte, ó, vamos para o exercício, abram uma planilha. Se vocês entenderem esse exercício, eu acredito que vocês vão entender, vocês estão aptos a fazer todos os exercícios do questionário, todos, tá? Porque eles são em função do que a gente vai aprender agora. Eu tenho aqui, tá, pessoal, exercícios explicados ali, que é o de vocês, tá? Pessoal, esse aqui é um dos desafios, tá? Eu trouxe um que eu considero, assim, mais pertinentes a esse estudo que nós estamos fazendo agora, tá? Então, assim, pessoal, determinada empresa logística está selecionando um modal de transporte de melhor custo-benefício para escoar os produtos requeridos por seus clientes. Então, uma empresa logística, opera aí vários modais, e ela tem clientes que requerem, né, diferentes produtos, diferentes localidades. E ela usa essa tabela elaborada de acordo com as características de sua localização e de seus principais clientes. Isso aqui é a tabela do Balu, que eu mostrei lá nos slides para vocês, adaptada pelo Marcão para essa situação aqui. Sempre vai ser essa tabela em todas as empresas do mundo que a gente... Não vai. Ela vai ser parecida com isso aqui, mas com outras valorizações, com outras notas ali, porque depende de distâncias, de preços, de localizações, realidades tributárias e fiscais e alfandegárias de cada país, mão de obra do país, enfim, tá? Cultura local e tudo. Então tem uma série de variáveis, tanto que o próprio Balu, quando coloca a referência no livro, ele diz, ó, depende de uma série de circunstâncias. Então, isso aqui normalmente é um modelo que tu faz para uma região de atuação, um estado, um país, tá? Aqui eu fiz para o Brasil, aqui, mas, claro, para uma região do Brasil, para algumas regiões do Brasil, mas sem a pretensão de ser assertivo. Eu só adaptei a do Balu para poder tornar didático para vocês, tá? Mas com isso aqui, entendendo isso aqui, vocês entendem e têm condições de fazer o mesmo em quaisquer outras empresas. Expliquei antes para vocês, né, pessoal, que essa tabela aqui, isso aqui vocês sempre vão ganhar pronto nos meus exercícios, vocês não vão precisar fazer. Bônus do Marcão, tá? Por quê? Porque eu não quero vocês agora se dedicando a isso, neste momento. Talvez em outros momentos sim, mas agora não. Porque a gente quer aprender outras coisas. O objetivo agora não é montar essa planilha aqui, tá? Mas na vida real, muitas vezes, até para montar uma tabela de fretes, vocês vão precisar fazer isso aqui, ou algo muito parecido com isso aqui. Isso aqui é uma das ferramentas que ajuda a montar uma tabela de frete, tá? O que eu vou cobrar? Como é que eu vou, né? O que tem de valor agregado? Até para vocês depois negociarem e tudo mais, custos e preços com os clientes, né, de vocês. Então é o seguinte, pode ser que saia uma tabela dessa para cada empresa, tá? Mas a gente tem que saber montar ela. Então é aquilo que eu falei, eu coloco os modais aqui que eu tenho acesso. Se eu não tenho acesso ao dutoviário, eu nem coloco, ok? Tá? Coloco os que eu tenho acesso e vou dando notinhas de... aqui, no caso, eu fui até 6 nessa escala aqui, tá? Posso ir mais. Fiz uma escala até 6 de 1, sendo que, então, o Marcão deu uma adaptada. Você lembra que lá no Balu, o custo aqui, o 1 era o maior. Eu botei o menor. Para mim, faz mais sentido, né? O menor número ser o menor custo. Coisas de Marcão, mas eu acho que faz sentido para todo mundo também. Para o Balu não faz, tá? Para mim faz. Tá? Mas quem sou eu para contestar o Balu, tá? Então tá aqui a minha escala, tá? Então botei o mais barato é o aquaviário, o segundo mais barato é o dutoviário, tá? Aí fui fazendo uma relação entre eles, legal. Mesma coisa com o tempo de entrega, tá? Aí sim, essas daqui para diante eu adotei a tabela do Balu com mínima das adaptações. Fiz a tabela do Balu lá para respeitar lá a autoridade dele. Ok, tá, pessoal? Então a gente monta essa tabela, né? Consultando dados, fontes, especialistas e tudo mais, gente da empresa, gente de outros operadores, gente com as quais a gente lida no transporte, na ferrovia, nos portos, tá? Isso aqui sai, tá? Então, é um trabalho até, já virou até artigo de revista científica, aí já vi modelos parecidos com esse. Por que eu fiz desse jeito, pessoal? Porque aqui tem uma coisa muito lógica para mim, né? Ganha o jogo quem tem o menor custo, concordo com isso? A entrega mais rápida, a menor variabilidade absoluta, dias, horas, né? A menor variabilidade percentual, tá? E a menor perdas e danos. O que eu quero? Que o transporte que eu vou escolher tenha todos esses elementos aqui, tá? Seja tudo tá? Um aqui. Só que não tem, ó, eles mudam, né, de um para o outro. Não tem um tipo de transporte que seja tudo. Esse é o transporte da utopia, né? Eu costumo dizer, o teletransporte, não está aqui ainda porque não inventaram, tá? Mas o dia que conseguirem fazer um teletransporte bem baratinho, né, que nem a gente já viu em filme de ficção científica, aí, Jornada nas Estrelas, essas coisas, esse vai ser o melhor do mundo, tá? A gente só entra embaixo de um aparelho, ele transporta nós para onde a gente quiser, o custo que a gente quiser ali, beleza? Mas não tem ainda, tá, pessoal? Temos que se contentar com esses 5 aqui mesmo,
tá? E com seus integrações, aí, integrando um com o outro, naquilo que for necessário. Pessoal, sempre olhem os critérios aqui, ó. Isso sempre vai estar aqui, tá? Claro que as fórmulas eu não vou mudar, mas os critérios podem mudar. Essa empresa aqui, ó, ela colocou que se o produto for perecível, eu tenho que acrescentar um nessa escalada aqui, né? Então, por exemplo, estou lidando com alimentos, alimento é perecível, estraga, determinados tipos de alimentos, né? E, sei lá, tem que entregar carne, é perecível, ainda que tu tenha condicionamento, mas mesmo pelo fato de ter condicionamento, só esse condicionamento já aumenta o preço, já aumenta o custo. Eu tenho que ter lá uma câmara fria e tudo mais, uma série de cuidados aí para não causar prejuízos aí naquele produto perecível, né? Então, eles acrescentam um no custo, tem empresa que acrescenta 2, tá? Então, mas isso a gente vai ver onde acrescentar isso. A forma, as equações são sempre a seguinte, ó, o que define a minha escolha? Guardem essa fórmula aqui, ó. Tá? Pontuação, no meu caso aqui, nessa empresa, 2 vezes o custo, mais o tempo médio de entrega, mais a média das variabilidades, mais as perdas. Isso é uma fórmula. Vocês têm que achar os termos ali da tabela que completam essa fórmula agora. Olha só como o custo pesa, né? Ele pesa 2 vezes. 2 vezes aqui quer dizer que é 2 vezes, tá? E aí essa média das variabilidades, para ela não pesar demais, né? É um item importante, já expliquei antes para vocês, que tem a ver com o desvio padrão, né? Do tempo médio. Ele é a variedade absoluta mais a relativa dividido por 2. É só a média das variabilidades, tá? Então, nenhuma outra fórmula vocês vão usar, tá? Quando existirem fórmulas em todos os exercícios, o pessoal que já fez produção comigo, operações comigo, já sabe, tá? O que eu digo? Eu sou craque em Excel, sem problema. Trabalho com Excel, nem precisa de calculadora. Eu quase não sei nada de Excel, só sei digitar ali nas célulazinhas, não tem problema, pega a tua calculadora, okay? E vamos lá, vamos calcular, 1 mais 1, 2 mais... Não é para calcular de cabeça, tá? Então, quem se acerta, né, com a calculadora, faz direto a calculadora, faz a mão, um rascunho, vai dar o mesmo resultado. E quem se acerta com a planilha, faz na planilha. Tem para todos os gostos, tá? Então, pessoal, é claro que daí, no caso, ó, a escolha vai recair sobre o modal de menor pontuação, no somatório, né? Aqui é um somatório das pontuações, sendo que o custo pesa em dobro. É como se fossem as notas de vocês, né? Vocês viram lá, tem algumas notas ali que todas elas eu dei um peso, né? Nas várias avaliações, mais os trabalhos que vocês estão fazendo, né? Então, aqui é a mesma coisa, eu vou chegar numa nota final, somando todos esses elementos aqui. Tá? Então, ó, fonte estimativa, Balu, adaptado pelo Marcão. Tem uma variedade de circunstâncias. Um monte de coisa para fazer isso, eu só peguei emprestado e adaptei. Os seguintes produtos e respectivos trajetos estão sendo requeridos pelos nossos clientes. Então, somos da empresa logística, tá? Ou podemos ser de qualquer empresa e ser do departamento logístico de uma empresa. Tanto faz. Logística todo mundo precisa. Não precisa trabalhar numa empresa logística para fazer logística. Eu falei, logística, o cara que me vende cachorro quente ou que me vende pizza, eles têm que fazer, mesmo sem saber, tá? Bom, uma carga de alfaces de Porto Alegre para Recife, podendo ser por avião, ferrovia ou caminhão. São os aí que eu já coloquei os que estão disponíveis, né? Já descartei o que não está disponível, ok? Não tem, nesse caso aqui, opção de marítimo, tá? Depois, uma carga de notebooks, computadores, né? Esse é internacional, aqui eu já dei uma pinceladinha do internacional, do Coreia do Sul para o Rio de Janeiro. Claro, daí vai ser lá de Seul, de algum porto de lá, né? Eu botei o país aqui porque não interessa para nós, para fins didáticos, tornar isso tão preciso. Na vida real, vocês vão querer saber qual é o porto que sai, tudo, e vão ponderar isso aí. Nesse caso, só avião ou marítimo, né? Internacional não tem muita escolha, né, pessoal? Imagina, vai mandar uma coisa vir lá da China, da Coreia, do Japão. Não vai mandar vir de caminhão, né? Vamos cometer essa heresia, né? Ou vai vir pelo avião, pelo marítimo, provavelmente uma combinação, às vezes, dos dois. Caminhão vai ter lá como integração, depois aqui na via terrestre, tanto lá para chegar até o porto, quanto aqui do porto até chegar à minha casa. E uma carga de autopeças de Salvador para Porto Alegre, podendo ser por avião, ferrovia, hidrovia ou caminhão, tá? Aí o hidrovia aqui vai ser o marítimo, tá? Porto Alegre, ele pega, quem conhece Porto Alegre, né, pega um pedacinho ali de rio, né? Então, vai ter uma hidrovia ali, vai chegar no mar em algum momento e depois segue até Salvador, que daí já tem portos por lá mesmo, né? Salvador fica no litoral. E olha só a decisão que vocês têm que tomar. Quais as melhores opções? Assim, olhando, não sei nada. Se eu não souber usar a tabela, eu me perco, não vou saber fazer. Então, a gente vai fazer isso agora, tá, pessoal? Como é que a gente vai preenchendo isso aqui, tá? Olha só, eu vou preencher uma coluna e depois eu dou um tempinho para vocês preencher as outras.
Aí vamos ver se a gente chega... Não olhe, eu sei que vocês... eu quero olhar lá, colhe. Não, a gente aprende, né, no sofrimento. Depois vocês vai ter a parte ali de saborear os louros da vitória, né? Então vamos ver o do avião, tá? Eu vou colocar aqui os pontos de cada um, estão lá na tabela, é só transcrever para cá. Cuidado com isso aqui, ó. Acrescentar um no custo e nas perdas e danos, porque aumenta o custo se for um produto perecível. Imagina, ter que levar lá, como eu falei, carne, daí tem que resfriar, aumenta o custo. Daí, e também pode perecer a carne, sei lá, qualquer vacilo na temperatura, na oscilação lá, né, no entra e sai também das cargas e descargas, né, pode danificar a carne, a aparência da carne, enfim, tá? Eu vou considerar nos dois ali. Aí vocês têm que começar agora a interpretar. Alface é carne perecível ou não? Estraga no curto prazo. Sim. Sim, é um alimento, tá? Então, ó, essa tem que entrar, beleza, isso aí, Luiz, tá? Tem que entrar na questão do critério aqui, ó, vou acrescentar um. Então, assim, ó, vamos ver quanto é que é o avião em termos de custo. Procure aqui na coluna custo, ó, tá? É o aéreo, né? É 6, tá, pessoal? Mas como eu tenho que acrescentar 1, vai virar 7, tá? Então, eu coloco um 7 aqui, ó, tá? Só porque ela é perecível. Okay? Eu deixei com casas depois da vírgula, porque depois que a gente calcular uma média, vocês vão ver, pode ter número com vírgula, tá? Muito bem. Agora vamos para o tempo médio, ó. Só estou vendo o avião transportando a alface, ok? Vamos para o tempo médio. Tempo médio, procuro lá na tabela de novo, o que deu aqui, ó, tempo médio do avião, tudo no avião, tá? Tudo no aéreo. É o mais rápido, né? É 1. Beleza. Ó, ótimo, bota um 1zinho aqui. Okay. Esse não tem acréscimo, tá, pessoal? O acréscimo do perecível, né, é só em custo e em perdas e danos. Perdas e danos é uma coisa só, tá? Variabilidade, cuidado, a variabilidade tem uma forma, é média das variabilidades. Então, cuidado, aqui tem 2 variabilidades no aéreo. Olha só, aquilo que eu falei para vocês, né? A variabilidade absoluta, ela é pequena em termos de horas, né? Mas no percentual, né? Como eu falei antes, 1 hora para São Paulo a mais é quase o dobro do tempo que eu estimaria, né? Então, percentualmente dá muito. Então, eu vou aqui fazer uma média dos dois. Critério do Marcão, tá? Posso considerar individualmente? Sim, mas eu acho que daí eu estaria dando muito peso para a variabilidade. Eu acho que a variabilidade tem que contar, mas com um peso, né, relativo. Então, eu somo as duas e divido por 2. Tá? Pessoal, vocês podem fazer esse cálculo de cabeça ou direto na forma. Tá? 1 mais 5 dividido por 2, o que dá? 1 mais 5 dá 6, né? Isso. Isso aí. Tu tem que botar os parênteses, se lembram lá, né? Se fizer 6 parênteses, dá tudo errado, tá? Tem que botar entre parênteses e aí dividir por 2, senão... Por isso que eu falei, ó, se lembrem lá do tempo do nível médio, que tem que fazer aquelas parênteses, tudo bonitinho. E aí vai aqui, ó, estão vendo, ficou bem pequenininho aqui em cima, né, mas vou colocar aqui, temos de forma dividido por 2, 3, tá? Então, às vezes, cuidado com essas traição ali, porque isso aí já faz tu errar. E tu vai errar na tomada de decisão. Então, não pode errar na matemática aqui. Tá, esse é o único que tem que fazer um cálculozinho intermediário aqui antes, tá? Então, só atento para isso que vocês não vão errar mais. Perdas e danos do avião. Perdas e danos do avião, ó, sempre consulto no aéreo aqui, tá? Aí tem os sinônimos que vocês têm que fazer essa... Pô, perdas e danos é 3, é um médio aqui, tá? Ok, bota 3. Muito bem. Agora, cuidado, tá, pessoal? Na pontuação, eu tenho que usar esta fórmula aqui, tá? Oi? Não tem que botar ali do 1 a mais do alface? Opa, bem lembrado. Sim, o perdas e danos vai 3 mais 1 aqui. Tem razão, Luiz. Muito bem pensado. Ok? Agora sim, agora está completinha a minha pontuação de cada uma das variáveis de decisão. Tá? Essas 4 coisas aqui influenciam na minha decisão. Agora eu vou somar elas, mas com um cuidado. O custo conta em dobro. Tá? Vocês podem fazer isso direto na calculadora, aí eu vou fazer isso direto na fórmula, que eu vou considerar o custo em dobro e os outros eu vou somar. Então, vamos lá. Tem mais uma coisa que está faltando aqui que eu não botei. A equação que define a escolha é, pontuação é 2 vezes o custo, mais 2 vezes, então aqui também, ó, eles consideram que as 2 coisas principais que tem que acontecer é o custo e o tempo médio de entrega. Quer dizer, eu tenho que ter um bom preço, e eu também tenho que entregar rápido, tá? Então, são as 2 coisas que mais pesam aqui nesse meu cálculo, ok? Então, faltou um 2zinho aqui no nosso enunciado. Então, eu só tenho que botar um 2zinho aqui na fórmula, ó.
um 2 aqui na fórmula, na frente do tempo médio. Tá? Então, o que ficou aqui? 2 vezes o 7, vezes 2 vezes o 1, vezes 1 vezes o 3, mais o 4. 23. Tá? 23 é o que nós temos aqui na pontuação. Tá? Estou conferindo aqui com o exercício feito. Professor, uma dúvida. Essa regra ali do multiplicar por 2 é só nesse exercício ou é uma regra geral? Não, é nesse exercício. Essa empresa aqui, pelos critérios dela, né, ela considera que as duas coisas que mais pesam é custo e tempo médio de entrega. Ah, sim. Tá? Pode ser que a empresa lá, pelas circunstâncias, como isso muda de região, enfim, como eu te falei, das muitas variáveis que influenciam nessa ponderação, ele, não, eu vou fazer média aritmética de tudo tem o mesmo peso, tá? Mas isso não é chutado, isso é discutido porque tem que ver se realmente, né, o que é mais relevante, o que pesa mais, o que pesa menos. Sim. Por exemplo, pode ser ali, por exemplo, o custo ser 1 e o tempo de entrega ser 3? Pode. A empresa decidiu dar mais peso para o tempo de entrega. Pode sim. Tá? Ela está querendo nível de serviço e em alguns negócios, em alguns tipos de produtos, isso às vezes, olha, cara, não vamos olhar muito para o preço, vamos ter que olhar nível de serviço. Então, o tempo de entrega é o que mais pesa para nós. Sim, tá? Certo, então. Então, é muito pertinente a tua pergunta. Por aí mesmo, tá? Então, como eu falei, tá, pessoal, isso aqui depois a gente desenha de acordo com as características dos meus mercados, dos meus clientes, os produtos que eu transporto, para onde eu transporto, as regiões, os caminhos, as vias que eu utilizo, né? E o que tem de disponibilidade, tá? Legal. Agora, pessoal, vocês vão tentar completar isso aqui para a ferrovia e para o caminhão, que são as duas opções para transportar alface. Tentem fazer o de vocês agora, tempinho aí, né? E depois me deem o resultado, alguém me dá o resultado ali, tá? Vamos fazendo aí, pessoal, e o primeiro que chegar na resposta já me diz ali para ver se fechou. Professor, Oi. Uma dúvida. Hidrovia, tu considera como aquaviário ou dutoviário? Marítimo, sim, são tudo sinônimos ali. O marítimo, a hidrovias, são modalidades do aquaviário. Tá? Falou em aqua, né? Me lembrou água. Beleza. Professor, eu não entendi a parte do aquaviário e do dutoviário. Aí eu vou selecionar a questão do custo ali. Qual dos dois que eu seleciono? Eu estava relacionando a questão de hoje, para ver se eu entendi. Sim. Não, dutoviário é cano, nem está sendo cogitado ali, porque não tem aquela para transportar petróleo, essas coisas, né? Sim. E aquaviário, qualquer coisa relacionada a transporte por vias aquáticas, tá? Rio, mar, tudo. Tá, perfeito, obrigada. Vocês vão ver que com pequenas mudanças sempre dá números parecidos ali, né? Então, vocês podem fazer já para o notebook, pode fazer para todos os outros também, pode fazer para o autopeças. Vai fazendo com calma, não se preocupe, vamos preenchendo as tabelinhas ali e fazendo os cálculos certos. Eu, como já sou mais viciado no Excel, vocês vão ver, eu já coloco aqui as formas que depois é só copiar para baixo, né? Só coloco os dados, fica mais fácil, mais rápido, mais produtivo. Mas não precisem fazer isso, tá, pessoal? Vão pelo caminho da segurança. Estou deixando gravado toda essa parte aqui porque eu acho importante, porque eu vou dando dicas, né, enquanto vocês fazem. Pessoal, alguém já conseguiu fazer, evoluir no exercício? Para a gente dar uma confirmada aí, como é que vocês estão indo? Ferrovia, o que deu? 23,50. Perfeito. E o caminhão? 21,50. Perfeito, correto, tá? Então, os dois estão corretos aqui. Ok? Legal. Então, pessoal, vamos já, né? Aí já vale para todos os outros que vocês vão fazer ali no notebook e do autopeça. Tá? Lógica é a mesma. Eu só tenho que colocar agora aqui uma resposta, uma conclusão, né? Para eu não esquecer, porque a gente não faz só o cálculo, né? Todo cálculo merece, então, uma conclusão. Qual é a conclusão que eu tiro daqui? Considerando, então, essa tabela de referência, né? E essa formulação aqui que a empresa adotou, o critério dela, qual seria a escolha, qual modal a ser escolhido? O caminhão? Isso, tá, pessoal? Então, sempre é o menor, tá? Então, a melhor opção é o caminhão. É isso que vocês colocam ali, ok? Mesma coisa para os demais, tá, pessoal? Eu explico né? Agora o resto é uma repetição. Não vou precisar nem, né? Vocês podem ir fazendo aí e depois confirmem, né? Com o restante. Tá, pessoal? Sempre a menor pontuação, então. Sempre menor, por quê? Porque o que eu quero aqui? Olha a minha tabela, ó. Eu quero o menor custo, né? O meu 1 é o menor, o mais rápido, né? O 1 é o mais rápido, tá?
o de menor variação, tá? Um é mais rápido porque é o menor tempo, né? O de menor variação absoluta, menor variação percentual, né, um também, e o de menor perdas e danos. Tá? Tudo é o menor, deu menos. Ok. Pessoal, assim, ó, só uma dica bem importante também, né? Eu vou passar para outro exercício, eu vou deixar isso aqui depois para vocês continuarem, tá? Tá explicado aqui, fazendo o resto segue pelo mesmo caminho. Só cuidado que os outros agora avaliem se são ou não são perecíveis. É só esse cuidado que vocês têm que ter, tá? Porque aí pode dar alguma mudança. Ah, mas essa tabela aqui, eu não poderia fazer ela só com base em custos? Sim, poderia, pessoal, tá? Eu sou muito ligado à questão custo, né? Eu posso levantar os custos de cada um desses e botar valores específicos aqui. Ah, mas aqui no custo tudo bem, isso é direto, a gente calcula, ou levanta, ou enfim, faz pesquisa de mercado, pesquisa de preço. Tá, mas e o tempo médio, como é que eu considero? Aí, pessoal, esses outros itens aqui requerem pesquisa. Por isso que vocês aprendem pesquisa na universidade, não é só para fazer TC, é para saber como fazer isso na empresa. Vocês vão pesquisar referências de outras literaturas, de eventos, de fornecedores, enfim, podem fazer essa pesquisa em mais variadas fontes, tá? Mas o principal aqui é tentar transformar tudo isso aqui em valores financeiros. Por exemplo, o que significa, né, se é que ele diz que entrega mais rápido, o que significa 1 hora a menos em termos de ganho financeiro? Vou conquistar mais clientes? O cliente me dá um bônus por isso? Né? Um dia mais cedo? Né? O que significa isso? Isso dá para ser calculado, o valor agregado daquela rapidez minha. Da mesma forma, essa variabilidade, eu ser mais preciso, não variar tanto, ter um desvio padrão baixo. A estatística até nos ensina a calcular isso aí também. O que isso dá para repercutir em termos de dinheiro? Eu ganho bônus em cima disso? Eu sei que nos contratos de nível de serviço que as empresas fazem, elas dão bônus no pagamento do contrato. Se tu incorre em atrasos, muita variabilidade na entrega, ou muitas perdas e danos, avarias nas mercadorias, tu vai perdendo ponto. Chega lá no final, às vezes nem te paga muita coisa, tá? Porque foi ruim em quase todos os quesitos. Então, eles avaliam isso aqui. As empresas mais estruturadas em logística, quando estabelecem níveis de serviço, eles já deixam um contrato isso aqui. Tá? Mas se eu quiser fazer para a minha empresa, só em termos financeiros, eu vou avaliando aqui, ó. E perdas e danos. Pega lá uma estatística dos últimos anos, muitas vezes a gente se baseia em histórico, né? O que tu andou perdendo aí, dentro que devolver né, ou ressarcir o teu cliente porque danificou a embalagem, danificou o produto, inviabilizou o uso do produto, enfim, ou outras perdas por danos morais, isso existe, né? Já vi gente pedindo, tu me prometeu o produto para sexta-feira, daí fim de semana eu ia fazer uma baita de uma promoção de Dia dos Pais e tu me entregou na segunda, já passou o Dia dos Pais, tive perdas e danos, não vendi o produto, tu me entregou depois, entra aqui, tá? Aí tem discussão jurídica, tudo que não é o foco da nossa aula hoje, mas observe quanto a gente, né, pode traduzir isso aqui para o mundo financeiro também, né? Mas por enquanto nós vamos ficar nesse mundo mais qualitativo mesmo. Ok, tá, pessoal, então assim, ó, depois termine então o notebook e a autopeça. Deixa eu explicar esse aqui agora. Olha só, tudo meio que está em custo, né? As transportadoras rodoviárias A e B estão sendo sondadas para o transporte de tabaco de Santa Cruz até Itajaí. Vamos dizer que por algum motivo, ou acordo de serviço, ou por questões outras, existe isso, de fato, né? Eu escolhi o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, para escoar uma parte aí da minha produção de tabaco. As fumageiras utilizam, né? Claro, utilizam essencialmente Rio Grande, mas tem Imbituba, Itajaí, né? E às vezes eles fazem levantamentos. Eu já orientei um TC nessa área, né? Raramente sai um TC na área da logística de transporte, onde a pessoa fez um comparativo de todos os elementos, mais ou menos o que a gente está fazendo agora, só que daí, como eu falei, traduzindo em números, né, financeiros, comparou trajeto de Itajaí, Rio Grande e Imbituba, né? Tá no repositório, né? Foi super bem avaliado o trabalho. Bom, primeiro, né, pessoal, aí vocês vão ter que, às vezes, acessar mapas aí para fazer esses trabalhos, né? Eu peguei lá, Santa Cruz e Itajaí, isso aqui é exercício feito por mim, tá? Eu só pego algumas dicas do Balu ali e já tento adaptar para a realidade que eu vivo, tá? A minha realidade, né? E Santa Cruz e Itajaí é 670 quilômetros e o volume a ser transportados é de 20 toneladas. É um container, né? Dá um pouquinho menos um container, mas vamos arredondar aqui para fins didáticos também. Aí que tá, né, pessoal? Claro que se eu fiz todo um levantamento, olha, eu nunca deixo de olhar todas essas variáveis que a gente colocou aqui em cima, tempo médio, variabilidade, perdas e danos, pontuação. Agora, claro, eu estou falando de uma coisa que, né, botar num caminhão, né, que vai daqui Santa Cruz até Itajaí, o tempo de translado
seja na transportadora A, na transportadora B, mais ou menos o mesmo, se for um caminhão adequado para transporte de container, né? Então, tá aqui, ó, as questões relativas a nível de serviço, que é a qualidade total aqui do transporte, né, se equiparam. Então, nesses casos, pessoal, quando tudo está muito parelho, aí eu só vou decidir no preço, né? Mas primeiro eu checo se essas condições são parelhas. É o mesmo caminhão, o motorista está habilitado e é experiente. O pessoal avalia alguns fatores ali que determinam a qualidade e aí eles, não, tá tudo, o trajeto é o mesmo, as empresas têm bons antecedentes em termos de danos e de confiabilidade, de precisão na chegada, tá? Então, nivela por ali, vai para o preço mesmo. E aí, pessoal, a gente sempre vai cair em custos fixos e variáveis, o que eu estava colocando para vocês antes ali, tá? Então, só para a gente ter também uma vivência nesse mundo, eu coloquei aqui, né? Vocês têm que dizer qual das duas vai ser escolhida, ok? Aqui sempre vai ter também uma tabelinha que eu vou dar para vocês, tá? O custo fixo aí, que tem a ver com aquilo que eu falei, né? Taxas de entrepostos, de parada, enfim, coisas dessa natureza, R$1.000, tá? Esses valores são arbitrários aqui, tá, pessoal? Peguei desvinculado da plena realidade. Vai ter que fazer um levantamento, né? Aí eu só ia entregar esse exercício para vocês provavelmente daqui a 2 semanas, não é o caso. Tá? Então, 1.000 são valores aproximados, tá? E de custo fixo, 1.600, tá? E o variável é sempre, né, o custo variável unitário, por unidade de TKM transportada, tá? Reais por TKM. 0,27 centavos, 0,25 centavos. O que normalmente o pessoal faz, tá? Eles já vão direto nisso aqui, ó, no custo variável. Vamos pegar o mais barato, vamos pegar B. Às vezes esquece de olhar os custos fixos, porque às vezes esse custo fixo está oculto. Tu tem que levantar lá, tá? Mas quantas vezes o cara vai parar? Tem alguma taxa? Né, que seja, às vezes, até para parar num caminhão, você sabe, para em restaurante, os caras, às vezes, por conta do fluxo, né, eles cobram taxas, né, e tu tem que pagar isso aí. Tem custo fixo, ou então, na pior das hipóteses, o próprio custo do motorista, lá, um dia de trabalho dele, com alimentação, não sei o quê. Embora o custo da mão de obra, em grandes distâncias, né, aqui é uma coisa que tu consegue fazer num dia, mas em grandes distâncias, normalmente o pessoal considera variável, né, mas dá para incluir também, varia, né, isso muda de empresa para empresa e também tem alguma relação com a distância. Bom, como eu calculo isso aqui, pessoal? Usando sempre essas formulazinhas aqui, ó. Custo variável global, né? É o variável unitário vezes o TKM. Tudo eu tiro da tabela, tá? E depois eu só somo o custo fixo com o variável e me dá o custo total. Comparo e isso que vai me dar a capacidade de solucionar esse exercício aqui. Então, tem uma sequência aqui super importante, tá, pessoal? Que vocês têm que levar em conta aqui, ó. Tá? Então, eu botei bem nessa forma mesmo, ó. Tá? Primeiro, calculo o TKM, que é toneladas vezes quilômetros, tá? Unidade muito usada. Olha só, eu já estou considerando distância e peso. Depende quando a mercadoria é mais padrão, às vezes eu considero só o quilômetro, mas no nosso caso aqui eu dei um modelo completinho para vocês, ó. Então, vocês pegam aqui, ó, o 670 vezes o 20, tá? O TKM, primeiro calculo o TKM, tá? Que é uma formulazinha. Calcular, então, 670 vezes 20. TKM é multiplicar toneladas por quilômetro, tá? Nem coloquei a fórmula aí, mas anotem aí no cantinho, tá, pessoal? É isso aí, ok? Tá? Qualquer coisa, confiram sempre pela fórmula aqui, que já vai aparecer, ó. Tá? 670 vezes 20. Esse é o TKM. Muito bem. Agora, o custo variável de ambas. Aí sim, ó. Eu tenho que separar o A, custo CV de A e o CV de B. Ok? Então, eu uso essa fórmula aqui, que está na linha 74. Custo variável unitário de A, que é o 0,27, vezes o TKM, que eu calculei há pouco. Tá? Então, pode ver que eu vou marcar aqui, ou vai dar essas duas. Ó. O TKM, tanto faz aí, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, nesse caso, é o TKM vezes custo variável unitário, que é o 0,27 do A. Ok? Deu 3,618. Agora, eu vou calcular o do B, mesma coisa. TKM é o mesmo, 13.400, é mesmo peso, mesma distância, não muda, só que agora vezes 0,25, deu 3.350, ok? Tá? E agora o custo total é só somar as duas, tá, pessoal? Vou calcular o custo total de A, que é o 1.000, que é custo fixo do A, mais o que eu acabei de calcular, 3.618, 4.618. E o do B, embaixo, tá? Mesma coisa, tá? Se vocês forem ver a fórmula, é o 1.600 mais o 3.350, 4.950. Bom,
Claro que aqui, como já empatou todas as outras, a minha decisão vai para o menor custo. Qual deu o menor custo? Transportadora A. Ok? Sempre, neste caso aqui, escolham o menor custo, né? Não deixe sempre de colocar uma conclusão ali, que vai ajudar vocês depois lá nos exercícios, tá? Então, transportadora A deve ser escolhida. A de menor custo. Tá? Então, essa aqui vai direto nas formas, só não esqueça, eu até vou colocar aqui, ó, PKM é igual a toneladas, pontos, vezes KM, toneladas versus quilômetros. Tá? É mais uma formazinha para vocês, né, não perderem de vista. Aí, tá? Deixem ela marcadinha ali, ajuda. E vamos para a próxima. Tá? Essa aqui tem um outro viés aqui, um viés orçamentário, mas vale também, muito comum nas empresas. Tomar a decisão para a escolha de um transporte rodoviário depende do preço final ofertado. Tá? Cuidado que agora a gente vai trabalhar com alguns sinônimos. Observem que se eu estou tratando na lógica de quem toma o serviço, a empresa que vai ter seu produto transportado por uma transportadora, na ótica do cliente, do tomador de serviço, é custo, né? Porque ela vai agregar isso ali como um custo lá no produto final deles. Na lógica do quem vende, da transportadora, né, do rodoviária, é preço. Ela tem lá uma tabela com os preços dos fretes. Então, só cuidado dessas linguagens, mas estamos falando da mesma coisa. Para viabilizar o negócio, a empresa tomadora não pode gastar mais do que 11.800. Da onde vem esses 11.800? Eu já vou dar para vocês, mas isso é todo um cálculo. Aí a gente aprende lá no custeio, precificação. Não sei se vocês já tiveram disciplinas nessa área, mas se não tiveram, vão ter. Onde eles precificaram o produto deles e aí viram lá que para o produto deles ser competitivo, para continuar vendendo, ou para o cliente aceitar a proposta deles, não pode esse frete passar de 11.800. Tá? Caso contrário, inviabiliza. Então, tem um limite ali. Vão carregar 2.000 toneladas de Porto Alegre, parando em Florianópolis, Curitiba e São Paulo. A tabela de fretes da transportadora, para esta carga, peso e trajeto, prevê R$ 9,00 por quilômetro. Esse não é por TKM, é por quilômetro, tá? Tudo bem. A tonelagem aí é a mesma, né? E então os caras já vão direto no quilômetro. A mesma ainda cobra em cada parada uma taxa de R$ 400. Tá? Então parou em Floripa, 400 pila lá para alguma atividade qualquer, né? Seja para o motorista, seja para a Receita Federal, seja para fins os mais variados. Então tem um custo fixo aqui, na verdade, 3 custos fixos, né? Porque é para cada parada. Então ele vai pagar 400 em Floripa, 400 em Curitiba, 400 na última, que é São Paulo, tá? Cuidado, as distâncias. Eu sempre vou dar para vocês, eu não quero vocês pesquisando em mapa, mas na vida real vocês vão correr atrás dessas informações, né? Trabalhou com logística, tem que saber de geografia, e bem, tá? Vocês vão se lembrar das aulas de geografia lá. Mas onde é que fica Aracaju? É Alagoas ou é Sergipe? É Sergipe. Entende? Essas coisas, às vezes, não dá para ficar pensando na frente do chefe, né? Imagino vocês lá. Então, olha como certas coisas que a gente nem imagina começam a ser relevantes. E é claro, hoje em dia tem o Google que nos ajuda, tu vai lá e o Google Maps já bota as distâncias entre distância por rodovia. Cuidado que o Google às vezes bota a distância em linha reta, né, pessoal? Pode valer para avião, tá? Mas para transporte tem que ir pelas BRs ali e tudo. Bom, então esse exercício é para isso também, eu vou dando dicas aí para vocês, tá? Aí a grande questão, a empresa tomadora de serviço pode aceitar a proposta? Né? Sim ou não? Aí, vamos lá, eu vou botar aqui o passo a passo de novo. Pessoal, primeiro, sempre calcule, né, qualquer coisa que gerar transporte, né, pessoal, a gente sempre primeiro os custos fixos, depois os custos variáveis. Claro que aqui os nossos exercícios estão simplificados, porque eu até nem sei, vocês tiveram custeio e precificação em alguma disciplina aí nos semestres anteriores? É a primeira vez? Estão ouvindo falar nisso? Tá, pessoal? Sim. É a primeira vez, né? Tá, não tem problema, tá? O único detalhe, então, eu já trouxe de uma forma mais simplificada para introduzir vocês nesse assunto, mas vocês vão viajar um monte nesse tema quando entrarem lá naquela parte de custos, precificação e tudo, acredito que tem disciplinas específicas sobre isso. Aqui a gente está simplificando porque o nosso foco é a escolha da melhor logística, né, com ter alguns critérios, então eu estou simplificando, mas normalmente esses dados aqui se abrem, né, tem uma coleção de custos fixos, uma coleção de custos variáveis que a gente tem que ir a campo e levantar. Só tem um jeito, né, pesquisar, vai na internet, fala com os operadores logísticos, muitas vezes eles já têm essas tabelas e te dão meio pronto, aí facilita a vida da gente, né. Legal, então assim, pessoal, o custo
fixo, eu há pouco falei para vocês, ó, e vocês têm que raciocinar, ó, tá? Vão ser essas paradas aqui, ó, tá? Isso aqui, nesse caso nosso, não depende da quilometragem, né? Depende da parada em si. Legal. Então, assim, ó, pessoal, o trecho está aqui, né? O enunciado que eu acabei falando ali, ainda sem a tela. E aqui está, então, o cálculo do custo fixo, que nada mais é do que 3 vezes o E98, aqui no meu caso, é 3 vezes o 400, tá? Vai dar 1.200. É só contar quantas paradas tem, ou quantos custos fixos tem, né? Aqui eu botei um custo fixo da mesma natureza, custo de parada, né? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, às vezes essa parada ela é um cantinho para o cara dar uma dormida, porque hoje em dia, dependendo se viaja à noite, coisa e tal, o cara não pode viajar, se não me engano, por lei, mais que 2 horas, ou mais que 4 horas, tem que ter 2 motoristas, enfim. E aí tu tem que ter logística para receber esses motoristas. Isso tudo está no mundo do transporte rodoviário. E é claro, daí os postos de gasolina não dão isso de graça, até. Tem esse cantinho aqui, mas se tu quiser tomar um banho, tem que pagar uma taxa. Eu só estou falando do mais básico ali, né? Mas podem ter outros elementos também. Mas no nosso caso aqui sempre vai aparecer um número fixo ali e vocês depois só multipliquem pelo número de paradas. O quilômetro total, então, pessoal, eu peguei das somas, né? Aí sim, tem que somar aqui as várias, ó, tá? É uma sominha aqui, se vocês forem ver, das várias distâncias, né? Que vai me dar a distância total, isso eu tenho que considerar, tá? E aí, em cima dessa distância total, né? Eu calculo o custo variável, tá? Só multiplicar por 9 aqui, ó. Observem que eu peguei, então, o 1.174, que é o somatório das distâncias, vezes o R$9 por quilômetro aqui, ó. Tá? Então, neste caso, a gente só... É mais simples o cálculo, né? Tá? Então, a gente só pega e multiplica pelo variável ali e tá resolvido, tá? E aí soma os dois. Custo variável já está calculado, o custo fixo também, custo total... Como vimos aqui, um mais o outro. Qualquer coisa vocês, né, deem uma olhada no resolvido, que tá essa mesma configuração lá, né, e vocês podem se basear por ali. Pessoal, ó, deu menos do que o 11.800, deu ali, né, deu 11.766, quer dizer, ficou no limite quase, tá, mas foi menos, tá, então, conclusão, como tudo na vida tem conclusão, a empresa pode aceitar a proposta. Okay? Então, esse é o cálculo, né? Então, sempre tentem filtrar os custos fixos e filtrar os custos variáveis, no final soma tudo, dá o custo total. Tá? Esse aqui é o exercício mais simples, né? Mas são os que eu trouxe aí para ilustrar aí, para dar o aprendizado para vocês de questões mais práticas e como elas vão permear aí a tomar a decisão. Sempre tem que levantar custo, vocês viram, o custo sempre está presente na tomada de decisão. E aí sim, né, como vimos nas tabelinhas aqui em cima, os outros fatores, se eu não tiver eles transformados também em custos, né, para poder fazer um somatório só no mundo dos custos, aí eu tenho que usar essas notas aqui, tenho que fazer essas avaliações, esses levantamentos. Então eu tenho aqui 3 modelos aí, né, bem simplistas, né, mas que já representam muito bem, principalmente esse primeiro, como funciona a tomada de decisão para a escolha dos modais, né, e depois, né, os outros 2 exercícios, dentre 2 modais ou mais de uma alternativa, como escolher o melhor, né? Claro, aí eu estou desconsiderando todas as outras coisas e já estão igualadas. A única, né, quando é que a gente só decide, desempata o jogo pelo custo fixo e variável? Quando todo o restante já tiver nivelado, tá? Tiver resolvido. Bom, pessoal, então assim, ó, esse é o exercício pronto. Claro, vocês ainda vão dar mais uma olhadinha, simular alguma coisa, sem problema. O que eu ia sugerir para vocês era já tentar concluir esse exercício aqui, claro, ficou faltando, né? Mas quem não quiser, já acho que entendeu, ou já fez até, já pode ir para o exercício que está proposto ali, pessoal. Só que agora não tem a resposta. Nesse outro não, só está o exercício em branco e vocês. Mas é a mesma lógica, só cuidado. Deixa eu abrir ele aqui. Tá? Só que cuidado, a tabela teve algumas mudançazinhas, então, né, isso vai repercutir. E então, vocês estão um exercício muito parecido, só que agora são outras cargas, outros destinos, né? Mas a lógica é exatamente a mesma. Preenche as tabelas e no final decide qual a menor pontuação. Tá? Também tem um exercício de escolha, só que agora são 3 transportadores que vocês vão fazer o cálculo, tá? Similar ao que a gente acabou explicando. E depois, no final, tem mais uma tomada de decisão aqui também, só que agora, cuidado, são 4 paradas, são outros valores, enfim, né? Sempre tem uma diferençazinha ali que vocês... Mas o ritual, a metodologia é a mesma. Pessoal, agora é tudo com vocês, tá? Cuidado, tem que fazer esse exercício para poder responder o questionário, tá? Todas as alternativas que estão lá no questionário são daqui. E aí vocês respondendo lá, eu sei que vocês entenderam aqui.
Ok, pessoal? Tá? Boa noite.